Estamos diante do pior ciclo de seleção brasileira desde que eu me entendo por gente. É uma frase forte, né, rapaziada? Mas carrega até estatísticas para embasar, porque a seleção brasileira só não está desesperada, e nós também, nós que gostamos de futebol e principalmente gostamos de Copa do Mundo, o Brasil sempre esteve presente, a gente só não está desesperado por conta da mudança de regulamento. Se não fosse isso, a gente estaria fazendo contas, faltando 4 rodadas para acabar as eliminatórias. Como são 6 vagas diretas, aí o Brasil tá garantido, vai, mesmo que se esforce muito, não vai conseguir perder essa condição e ir para a repescagem. Fora isso, minha gente, se olhar para o campo, né, esquece a tabela, olha para o campo, olha que o futebol que o Brasil não jogou, olha para a Copa América que o Brasil fez, olha para as trocas de treinadores. Aí sim, eu acho que começa a bater o desespero, e a gente está aqui para falar hoje dos grandes, dos maiores responsáveis pelo Brasil, pela seleção brasileira estar talvez na sua pior fase desde que eu me entendo por gente. Eu sou de 1988, fui mal acostumado no início da década de 90, né? O Brasil chegou em 3 finais consecutivas, ganhou 2 títulos, e aí desde então acho que o sarrafo subiu, a gente passou a cobrar mais. A seleção brasileira, que havia ficado de 70 até 94 sem conquistar uma Copa do Mundo, agora já está desde 2022, no mínimo até 2026, então igualando essa marca negativa. E fora, né, todas as decepções que a gente acumulou aí nos últimos anos, a mais recente, esse baile sofrido para a Argentina, num jogo de eliminatórias em que a pedra estava cantada desde o início e acabou culminando na saída do Dorival Júnior, um dos responsáveis, não maior. Antes de continuar o vídeo, trazer os números, só pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o like, compartilhar. Avisa que tem o canal do Canedo aqui, um cara fazendo vídeo de futebol todos os dias praticamente, então pô, dá essa moral. E no fim do vídeo você também comente aí o que achou, deixa a sua opinião, pode me cornetar, tá tranquilo, deixa uma sugestão também, tudo isso aí agradeço. Pois bem, por que eu falei que é o pior ciclo de seleção brasileira desde que eu me entendo por gente? Os números embasam isso. Em aproveitamento, essa é uma afirmação correta, é um fato. Deixa de ser opinião e vira um fato. Por quê? Desde 1994, o Brasil nunca teve tão mal. E assim, você olha para essa tabela, você começa, né, a ver o tamanho do buraco. No ciclo de 94, que o Brasil só se classificou na última rodada, contra o Uruguai, para a Copa do Mundo, o Brasil teve 65% de aproveitamento. Para a Copa de 2006, né, o Brasil teve 65 também, aí vai para casa decimal, né? Foram as nossas os dois piores ciclos de Copas do Mundo, na casa de 65%. Agora, para o ciclo de 2026, temos 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento. É um negócio inacreditável se tratando de seleção brasileira. É o Brasil que vai para o seu quarto técnico, teve Ramon Menezes. Olha só, primeiro vou contar a história direito, que em fevereiro de 2022 o Tite anunciou que sairia da seleção brasileira. A Copa do Mundo foi em dezembro de 2022 e o primeiro jogo do ciclo seguinte dessa atual Copa veio em março de 2023. Então o Brasil teve mais de um ano para se planejar e resolveu ir com o Ramon Menezes. Tranquilo, todo mundo aí já conhece o trabalho do Ramon Menezes, sabe o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Como, por exemplo, não conseguiu classificar a seleção olímpica, né, para as Olimpíadas, dentre péssimos outros trabalhos. Nos 3 jogos que ele comandou, ele conseguiu uma vitória contra a Guiné, mas perdeu para Marrocos e Senegal, sendo que levou 4 de Senegal. Então, talvez ele fosse ficar até mais tempo, porque a ideia do Brasil ali, naquele momento, já era ter um técnico mais renomado como Carlo Ancelotti. Acabou que perceberam que não dava. E aí trouxeram Fernando Diniz, num trabalho, uma definição muito boa que eu li, não sei se do Carlos Eduardo Mansur ou do Alexandre Losetti, 2 caras que eu admiro muito, um abraço para eles. Trabalho de meio expediente do Fernando Diniz. Eu, como torcedor do Fluminense, tinha um super receio na época de que ele fosse priorizar a seleção e tudo mais. A corda ia estourar para um dos lados, porque humanamente impossível ele fazer um trabalho de seleção brasileira, de treinador, de acompanhamento, comparar isso com, né, o trabalho do dia a dia do Fluminense, que é super desgastante, observando o adversário, treinando o time. Ia dar errado. Por sorte para os tricolores, deu errado para a seleção brasileira. O Fluminense foi campeão da Libertadores, mas o Fernando Diniz só durou 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, sendo essas 3 derrotas consecutivas, quebrando uma marca, mais uma de tantas que a seleção acumulou
nesse ciclo de Copa do Mundo. Então, quando chega o Dorival para 2024, né, o Brasil já tem números muito negativos, já havia sofrido 5 derrotas em 9 jogos, de fato assim, algo bem inacreditável, e o Dorival assume com 2 jogos até animadores, né? O Brasil enfrentou rivais poderosos, a Inglaterra no Wembley e a Espanha no Santiago Bernabéu, conseguiu uma vitória e um empate. Assim, você pode até avaliar as atuações ali como uma lupa, mas o Brasil se portou, foi bem competitivo naquelas 2 ocasiões. Só que aí veio o Copa América, uma enorme preparação, ele ganhou um tempo raríssimo hoje em dia, a seleção ficou reunida por conta daqueles 2 amistosos antes com Estados Unidos e México, a seleção ficou reunida aí, vai lá, quase 40 dias, fez uma Copa América terrível, sem nenhuma evolução, né, com problemas ali em substituições. Eu fiz até um vídeo no meu perfil lá no Instagram, que eu viajei, né, eu pude acompanhar ali de perto, inclusive o jogo da eliminação para o Uruguai, e nossa, cara, como foi desanimador, né? Então ali eu já estava com uma enorme desconfiança sobre o trabalho do Dorival. Vieram as datas FIFA seguintes bem, acho que talvez tenha até regredido, estagnado, sendo um bom amigo. E o Dorival ainda ganhou de presente, vai lá, ele ganhou a oportunidade de comandar a seleção brasileira na data FIFA agora de março, talvez na ausência de nomes para substituí-lo, e, enfim, ficou provado. Ganhou da Colômbia, porém, um jogo Brasil bem mais ou menos, e na Argentina, enfim, a gente já falou sobre isso, maior baile que eu me lembro de uma seleção topo, vai sofrer nos últimos tempos, ou se for falar só de seleção brasileira, foi um negócio realmente constrangedor, né? Inclusive o Nicolas Tagliafico, fez uma live depois mostrando didaticamente, ele ilustrou qual foi o erro estratégico do Brasil e que não conseguiu corrigir isso ao longo do primeiro tempo. Então a gente vai perdendo por 3-1, o segundo tempo poderia ter sido talvez até mais, terminou em 4-1, mas foi um negócio assim constrangedor para o treinador, para a comissão técnica do Dorival Júnior e para os jogadores que fizeram parte também daquele papelão. Então eu puxo aqui a tabela agora sobre o aproveitamento dos treinadores. Vocês podem perceber que não tem o Ramon, nem o Diniz, também não tem o Emerson Leão. Eu botei um tempo mínimo ali, um recorte de 15 jogos para cada treinador. Então o Dorival Júnior também teve o pior aproveitamento de um treinador da seleção brasileira com no mínimo 15 jogos, desde que eu me entendo por gente. Desde Paulo Roberto Falcão, em 1991, 90-91, pós-Copa de 90, o iniciozinho ali do ciclo de 94, Falcão teve um aproveitamento abaixo de 50% e o Dorival teve um aproveitamento de 58%. E olhem a distância para os próximos, né? O Parreira 2, né? A segunda passagem do Parreira, ele teve 65%, Mano 67%, quase 68%. E aí, depois tudo na casa de 70%, e tivemos o Tite com mais de 80% de aproveitamento. Você aí que criticava o Tite, a gente consegue perceber que é uma tabela de aproveitamento. No fim das contas, a Copa do Mundo acaba balizando a nossa sensação se foi um bom trabalho ou não. O Tite chegou numa fase em que outros chegaram, então meio que todo mundo coloca no bolo. Mas quando a gente vai analisar passagem por passagem, trabalho por trabalho, é óbvio que o Tite fez um bom trabalho e que não era fácil, não era tão tranquilo assim. Ele fez as eliminatórias parecerem, né, coisa do dia a dia, protocolares, quando na verdade a gente sabe que o buraco é muito mais fundo. Não à toa o Brasil está passando esse perrengue agora, estaria, se fossem 4 vagas e meia, né, 4 vagas diretas e a quinta para repescagem, o Brasil estaria num enorme perrengue e, mais uma vez, a gente estaria agora fazendo conta, né? Passando esses 2 meses aí até o próximo jogo, 2 meses e meio, desesperados. Não é exagero, cara. Eu ligo muito para a Copa do Mundo, eu ligo muito para a seleção brasileira, eu gosto muito de futebol e o Brasil ia estar correndo um sério risco de não estar presente. Então a seleção agora está em busca de um novo treinador. O pessoal que está acompanhando o noticiário sabe que o Jorge Jesus é o favorito, notícia do Caê Mota lá no GE. O Ancelotti seria o plano A, o sonho, mas o Ancelotti, obviamente, estaria condicionado a se transferir, né? A deixar o Real Madrid, se for deixar o Real Madrid, apenas no fim do Mundial de Clubes. Estamos falando aí de meados de julho, então perderia a data FIFA de junho e ainda assim poderia ser um não. O Ancelotti, a gente sabe que ele vai dar prioridade ao Real Madrid,
se o Real Madrid, no fim das contas, não chegar a um acordo com o Xabi Alonso, ou, enfim, decidir ficar mais um ano com o Ancelotti, que já tem contrato, ele vai ficar. Então, seria muito arriscado jogar o futuro nas mãos do Ancelotti de novo. Aquela história, né? Você fica correndo atrás, né, da mulher, do homem, enfim, durante muito tempo, toma vários nãos e ainda tá lá com o rabinho abanando. Meu irmão, move on, né? Vamos andar aí, né? A fila anda. Então o Jorge Jesus aparentemente é o próximo, porque o JJ, que já estava até se oferecendo em outras oportunidades, se colocou à disposição de encerrar o seu vínculo com o Al Hilal antes do Mundial. O Al Hilal também está no Mundial, mas o negócio dele ali é a temporada, é a Champions da Ásia, o Campeonato Árabe. Então o JJ estaria livre para vir antes, talvez em maio, e pegaria essa data FIFA de junho. É importante porque temos agora 5 convocações e 10 jogos, sendo que desses 10 jogos, 6 são amistosos, né? Vai terminar as eliminatórias e as datas FIFA lá de outubro e novembro serão amistosos, mais os amistosos do ano que vem. É isso que a gente tem de amostragem para a próxima Copa do Mundo. Então, volto a dizer, não é porque deu certo lá atrás, em 94 e 2002, que vai dar certo de novo. E se a gente for olhar, volta aqui, chama a tabela de novo, dos ciclos. Para 94 tivemos 65%, estamos aí falando de 15% de diferença, né? O ciclo de 94 inteiro, contando Copa do Mundo, 15% de aproveitamento de diferença, e para 2002, 69%, então quase 20% também de diferença para 2002. Os 2 ciclos que o Brasil passou perrengue, se classificou na última rodada das eliminatórias, mas não tivemos resultados tão ruins quanto agora, né? No caso do Dorival foi um open bar de empates, e no caso do Ramon e do Diniz, muitas derrotas, né, para uma amostragem pequena de jogos. Então, estamos aqui numa situação bem ruim, bem com carinha de fundo de poço. Dá para reverter? Evidentemente, por vários aspectos. O primeiro, que eu também defendo sempre: Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, de 7 jogos, de um mês, de aleatoriedades, de sorte. Temos exemplos de times que foram armados em cima da hora, do próprio Brasil, em que o Brasil foi campeão. É que ninguém lembra que as pessoas gostam de citar os exemplos. Teve o Marrocos na última Copa do Mundo, né, que o Walid Regragui assumiu, se eu não me engano, em agosto. A Copa foi em novembro, dezembro. Marrocos chegou até terceiro lugar. As pessoas gostam de lembrar dos exemplos porque ficam na cabeça, mas são as exceções, minha gente. Existem centenas, dezenas de exemplos de times que se preparam em cima da hora, se preparam mal e perdem a Copa do Mundo, deixam de ganhar. Por que você não cita como exemplo? Porque é a regra, né? É a regra, a gente lembra da exceção, é o que fica marcado, mas é bom deixar claro que a gente está fazendo tudo errado, e graças a um combo de decisões do Edinaldo Rodrigues, que acabou de ser reeleito presidente da CBF, vai ficar até 2030, as federações estão amando, os clubes podem até estar desconfiando, mas não conseguem se unir, até por também não ter nenhuma brecha no regulamento, os votos das federações valem mais, então parece que é todo mundo batendo palma para o Edinaldo fazer todas as lambanças que ele fez desde... Vamos combinar, né? Falando de seleção brasileira, se eu for falar aqui de calendário, aí esquece, né? É um vídeo para meia hora, eu vou longe. Mas para falar exclusivamente de seleção brasileira, tudo que a gente citou até agora, desde a saída do Tite, parece que é um enorme esforço para dar errado, né? E até agora, veja só, olha só essa linda tabela de aproveitamento. Tá dando tudo muito errado. Ainda assim, minha gente, se chegar um treinador, o Jorge Jesus, né, que conseguiu até no Flamengo fazer as coisas andarem rápido, ele teve ali uma pré-temporada no intervalo da Copa América de 19, recebeu reforços importantes e o Flamengo passou a jogar o melhor futebol do país, o melhor futebol apresentado no Brasil nos últimos anos, nos últimos 10 anos, naquele recorte. Durou pouco tempo, porém foi muito marcante. O Flamengo do JJ jogou muita bola. E o Al Hilal, né, para quem não se lembra, acabou de bater recorde de vitórias consecutivas também, um recorde mundial. Claro que o Al Hilal tem um super timaço também na Arábia Saudita, mas a gente está falando aqui de um recorde mundial. Se fosse assim, tão fácil, o Manchester City teria feito isso em algum momento, o Real Madrid, o Barcelona, etc. Então, o JJ é um treinador com currículo,
um treinador que conhece futebol brasileiro, enfim, não vou perder muito tempo aqui falando dele, mas é possível que ele chegue, arrume a casa e o Brasil ganhe a Copa. É possível? É provável? Acho que é aí que mora a nossa grande diferença. E eu não vou advogar aqui em causa, né, pegando o passado, sobretudo, como se isso fosse acontecer de novo, ou fosse fácil de acontecer, né? A gente precisa lembrar das particularidades de cada Copa do Mundo, dos jogadores que o Brasil tinha. Em 94, em 2002, o Brasil teve o ano de melhores do mundo. O ano do Ronaldo não, né? Mas a competição de melhor do mundo do Ronaldo. Teve Rivaldo absurdo, tinha um Ronaldinho Gaúcho. Em 94, Romário e Bebeto, um Dunga que fez uma Copa incrível. Tafarel, né, podendo aparecer bem, decidir. Enfim, a gente teve inúmeros jogadores que deram um passo adiante. E pelo que foi apresentado até agora, a gente só tem impressão ruim dos nossos jogadores porque o coletivo derrubou todo mundo. Então acho que todo mundo precisa reconquistar a nossa confiança. Inclusive isso passa pelo Neymar sobre lesões. O Neymar precisa atuar com regularidade para que a gente consiga imaginá-lo nesse time titular. Eu imaginava, cara, eu estava super empolgado nessa data FIFA para o Neymar voltar e de repente, né, ele está com desconforto, aí foi convocado. Mas ele já não havia jogado contra o Corinthians. Aí o desconforto virou lesão. Aí o que era uma lesão, ok, vai jogar a estreia do Brasileiro, já não vai jogar a estreia do Brasileiro. Já estão falando que pode levar mais tempo. Né? Então, acho que o Neymar também precisa entrar em campo para a gente conseguir imaginar a seleção com ele. E esse papinho de seleção jogar pro cara e tal, tem que jogar, jogou pro Romário, jogou pro Ronaldo. Cara, uma vez que a seleção se acertar, eu acho que todo mundo vai jogar bola, todo mundo vai dar um passo adiante e se a gente conseguir encaixar o Neymar no time de maneira que o Brasil não fique tão vulnerável quanto foi nesse jogo contra a Argentina, tá ótimo, né? Eu abraço essa causa, eu acho que o Neymar vai ser convocado, o Neymar vai jogar futebol para ser convocado e a gente precisa, sim, pensar num time titular com ele. Espero que o JJ tenha isso em mente para que o Brasil consiga retomar o trilho ali, pelo menos da tabela de aproveitamento, e jogar o vermelhinho para outro lugar. O Brasil ainda pode melhorar o seu aproveitamento, ainda pode mudar, as coisas mudam rápido no futebol, mas eu, nesse momento, estou aqui para lamentar as lambanças que a CBF fez, que o Edinaldo Rodrigues fez, para que a gente chegasse nesse ponto. E eu tivesse que estar aqui gravando esse vídeo, a gente indo para o quarto treinador no ciclo, depois de Ramon, de Diniz, de Dorival. Vamos para o próximo nome e sabe-se lá se vai ser o último ou não. Dependendo de quem escolher, a gente acha que o buraco já foi cavado. Né? Daqui para frente é ladeira acima. Mas eu não tenho bola de cristal. Né? Então, eu só lamento tudo que foi feito e fiz as ponderações sobre a possibilidade da gente ganhar a Copa do Mundo. A gente pode ganhar. Acho que o Brasil, se fizer pouquinho das coisas direitinho, chega como top 5, porque tem muito jogador bom, né? E se arrumar minimamente o coletivo, o Brasil chega como top 5 na Copa, mas eu não vou bater palma só porque deu certo lá atrás e pode dar certo agora, e isso vira uma superstição. Nada disso, a gente está, na verdade, se esforçando muito, e olhem bem para a tabela das eliminatórias, sem o azulzinho ou verdinho do lado, né? Que está classificado ou não. Vejam só, a gente está um ponto acima do sexto colocado e isso é inadmissível em termos de resultado e em termos de desempenho, porque eu assisto aos jogos, vocês também, e está todo mundo de saco cheio. Queremos uma nova seleção brasileira. Então é isso, enquanto a CBF tenta sabotar o trabalho da seleção brasileira, a nossa continuidade como protagonista do futebol mundial, eu peço que você me ajude, não me sabote, ajude o canal do Canedo, então se inscreva se você curtiu o vídeo, dê um like, compartilhe e comenta aqui o que você achou, o que você acha do que a seleção brasileira, a CBF, fez até agora e do que está por vir, se a gente tem chance ou não na Copa do Mundo. Vamos nessa, tá? Tamo junto, canal do Canedo 2.0 tá on. Valeu, tchau, tchau.